Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuando a série de programação em Python, nós vamos então falar hoje sobre variáveis e sobre tipo de dados. Então, o que é uma variável? É alguma coisa extremamente usada em programação. Variável é um lugar na memória que a gente usa para guardar algum dado. Imaginem a memória RAM como se fosse um armário gigantesco cheio de gavetas, né? Então, cada gavetinha é correspondente a uma variável. Só que no caso da programação, cada variável, cada uma dessas gavetinhas na memória, só pode guardar um dado de cada vez, tá? Quando nós colocamos alguma coisa nova naquela gaveta, aquilo que havia antes deixa de existir. Então, uma variável, a gente só consegue guardar sempre o último dado que foi colocado nela. À medida que o programa vai executando, nós podemos colocar nessa gaveta diferentes dados, porém, né, em um determinado instante, o dado que fica é sempre aquele que foi colocado por último, tá? Como é que a gente consegue acessar e referenciar essas gavetas, então? Através de um nome. Toda variável ela precisa ter um nome. Então, dentro do nosso programa, nós vamos chamar as variáveis pelo nome. É importante que a gente use um nome significativo para essas variáveis, para facilitar a programação, para facilitar o entendimento. É, é importante que o nome dessa variável ela represente o seu conteúdo. Então a gente vai, né, bater o olho no programa, vai ver lá o nome de algumas variáveis e pelo nome delas a gente já consegue identificar facilmente o que está gravado dentro daquela variável. Então a gente vai evitar de chamar as variáveis esgotando as letras do alfabeto, como eu coloquei aqui A, B, C, D e assim por diante, ou chamar tudo de variável 1, variável 2, variável 3. Isso aqui não significa nada, né? O que eu tenho guardado dentro de V4? O que eu tenho gravado dentro da variável f? Então, se a gente vai guardar o nome e a idade de uma pessoa na memória, por exemplo, por que a gente não chama elas de nome e idade, né? Ao invés de chamar, por exemplo, só pela letra N e pela letra I, né? Vamos colocar os nossos nomes de variáveis significativos, ok? Na linguagem Python, os nomes de variáveis eles são case sensitive, ok? Isso que significa que o mesmo nome, escrito de formas diferentes, conforme as maiúsculas ou minúsculas, são também variáveis diferentes. Então, essas 4 linhas aqui, se a gente fosse executar isso aqui lá no ambiente do Python, criaria na memória 4 variáveis diferentes. Então, tomem cuidado, prestem atenção com relação ao nome da variável. Se ela tiver letra minúscula, usem sempre minúscula. Mantenham um padrão para facilitar o desenvolvimento. Aqui nós temos nessa janelinha do lado direito um pequeno programinha com 4 linhas de código. Criamos 4 variáveis aqui. A criação das variáveis se dá pelo sinal de igual e pelo nome que a gente escreve no início da linha, tá? Então vejam aqui, ó, na primeira linha está sendo criada na memória uma variável que o programador escolheu chamar de x, cujo valor é 1. Então o programador decidiu guardar o número 1 numa gaveta, lá numa variável de memória chamada x. Depois, no programa dele, ele escreveu essa linha daqui. Ele decidiu guardar na memória o número 2,5. Aonde? Num espaço de memória que ele chamou de y. Ok? Notem que aqui em cima nós temos um número inteiro e aqui nós temos um número com casas decimais. Na programação, a gente sempre usa o caractere ponto para separar a parte inteira da parte decimal. E se a gente precisar digitar valores que sejam maiores do que 1000, nós não usamos o ponto para separar os milhares,
O ponto a gente usa uma única vez para separar a parte inteira da parte fracionária das casas decimais, ok? Na terceira linha, nós queremos guardar a palavra Miguel. Vejam que aqui está entre aspas, tá? Nós queremos guardar, então, a palavra Miguel em uma variável de memória chamada nome. Então, aqui já o nome dessa variável está mais significativo, né? X e Y poderiam ser, por exemplo, coordenadas num ponto cartesiano, né? E temos ainda uma variável que foi chamada de flag, que recebe um valor true. Tá? Isso aqui é uma palavra reservada da linguagem Python, indica um valor lógico que pode ser ou verdadeiro, que é o true, ou o falso, que é false. Okay? Mas a gente não vai usar isso por enquanto nos nossos programas. Os principais tipos de dados que a gente vai usar nos nossos programas são esses três primeiros aqui. Então, a variável x, ela é do tipo int, é também conhecida como inteiro. Essa variável y, ela é do tipo float, que são variáveis que podem guardar casas decimais, números com casas decimais. E a nossa variável nome é uma variável que contém texto. Ela é conhecida como string, ok? Strings são cadeias de caracteres. Podem ser um nome simples, um nome composto, um endereço. Qualquer dado que não pode ser nem um número inteiro e nem um número com casas decimais é considerado, então, string, ok? Então, esses são os três tipos principais de dados que nós vamos usar nos nossos primeiros programas. Eu vou agora abrir, então, o ambiente do idle para mostrar para vocês, né, um pouquinho mais sobre as variáveis e como é que a gente pode manipular elas. Então, nós temos aqui o ambiente do Python aberto, já abri as duas janelinhas, uma janelinha do Python Shell e a outra janelinha de programação. A demonstração que eu vou fazer é toda aqui no ambiente do Shell, que é o modo iterativo do Python. A gente não vai usar o modo programado nesse momento, tá? Então, vamos lá. Vou criar a primeira variável, a igual a 5. Se não apareceu nenhuma mensagem de erro, é porque o programa, a instrução foi executada com sucesso. Então, criei uma variável a, cujo valor guardado lá é o valor 5. Para visualizar o conteúdo dessa variável, aqui no modo iterativo, tá? Eu vou até fechar o modo de programação aqui para não atrapalhar. Eu vou digitar aqui, ó, a letra A e pressionar a tecla Enter. Vejam que apareceu aqui o valor 5. Então, a CPU foi lá na memória, buscou o valor armazenado na gavetinha A e mostrou aqui na tela. Se eu digitar um nome que não foi criado, vejam que eu digitei B, vou pressionar a tecla Enter, ele me mostra então uma mensagem de erro dizendo que esse B não foi definido, ok? Porque a gente não criou nenhuma variável B. Se eu criar agora então a variável b e guardar nela o valor 3.45, né, pressionando Enter ele criou a variável, guardou o valor lá. Agora eu vou repetir o que eu fiz aqui. Nesse ponto aqui a gente ainda não tinha na memória uma variável b. Agora, se eu fizer aqui, ó, b e Enter, então a CPU vai lá na memória, busca o valor daquela gavetinha e mostra então 3.45. E temos ali a variável nome. Vou criar aqui uma variável nome igual a fulano, entre aspas. Então, criou a variável. Para mostrar o conteúdo no modo iterativo, basta digitar o nome da variável e pressionar o Enter. Então, ele mostrou aqui, ó, fulano, entre aspas. Tá? Então, vejam que um dado float temos aqui, aqui temos um dado int, e aqui temos um dado que é texto. Está entre aspas, a CPU entende como texto, ok? E à medida que o nosso programa vai avançando,
as variáveis elas podem receber valores novos. Por exemplo, né, lá em cima nós tínhamos colocado a igual a 5. Se eu quiser botar agora a igual a 3,14, eu posso. Tá? Qual é o conteúdo da variável a agora? É 3,14. Ah, cadê o meu 5? Não existe mais o 5. Quando a gente coloca um valor novo na variável, o valor antigo ele deixa de existir. Então, aquele 5 não existe mais. Isso serve para qualquer tipo de variável e qualquer dado. Uma variável ela só contém o valor mais recente. Ok? Outra observação importante é se a gente tentar escrever isso aqui, por exemplo, ó, nome igual a fulano, sem as aspas, vai aparecer uma mensagem de erro, né, na linguagem dizendo que ó, esse nome fulano não foi definido. Por quê? Porque faltou as aspas. Né? Outra coisa, se eu tentar fazer isso aqui, ó, valor igual a 3,14, né, usar o caractere errado para separar a parte inteira da parte decimal, né, funciona, porém, vejam que está bem diferente aqui. Tá? Ele separou o 3 do 14 como se isso aqui fosse uma lista de valores. Tá? Então, ó, eu até posso fazer isso aqui, ó, 3,14,67, por exemplo. Tá? Para ver, quando a gente vai visualizar o conteúdo, tem uma lista com 3 valores. Tá? Então, vejam que a função desse caractere aqui, do ponto, é a de separar a parte inteira da parte decimal. O caractere vírgula é para a gente criar uma lista de valores separados por vírgula. Essa parte de listas nós vamos ver mais para frente. Nesse momento ainda a gente vai ficar com os 3 tipos básicos, né? O tipo inteiro, o tipo float e o tipo string. E finalmente, algo que eu quase ia esquecer de dizer é que a gente pode colocar o conteúdo de uma variável em outra variável. Vou dar um exemplo aqui, ó. Né, o valor da variável a é 3,14. Se eu fizer assim, ó, b igual a, o que que essa operação aqui vai fazer? Vai pegar o valor do a, que a gente viu agora no por último, que é 3,14, e vai colocar na memória, lá na variável b, né? Nós tínhamos antes aqui, ó, bem lá no comecinho, b valendo 3,45. Se eu fizer isso aqui, a gente substitui aquele valor antigo do b e colocando agora então o 3,14. Vamos ver? Ó, então, é o valor do a que eu vou guardar na variável b. E agora a variável b, então, também vale 3,14. Então, esse foi o conteúdo de hoje, né? Um vídeo mostrando o que são as variáveis, que são espaços de memória que a gente usa para guardar algum dado. Os tipos de dados, a gente viu lá, então, int, float e string. E, então, não percam, né, na continuação da série de programação em Python, os próximos vídeos. Nós vamos falar sobre operações de entrada, operações de saída e expressões aritméticas, fechando com esses, né, vídeos a parte de programação sequencial. Então, né, subscreva-se aí no canal, ative o sininho das notificações para ficar ligado nos próximos vídeos. Um abraço, fiquem bem e até o próximo.